hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre interação e nós vamos tentar fazer isso da maneira mais interativa possível, né? Então, eu espero que vocês participem, né, que a gente consiga participar, que a internet seja a nossa colaboradora. E eu vou compartilhar meu slide, mas antes eu queria me apresentar, né? Meu nome é Elana Ramiro, eu sou educadora aqui na Primeira Igreja Batista da Penha, em São Paulo. Eu sei que tem Primeira Igreja Batista da Penha no Rio, né? Tem alguém de lá aqui? Então, eu já sou educadora aqui em São Paulo há 18 anos, mas eu sou natural do Tocantins. E quando eu nasci nem era Tocantins ainda, né? Mas hoje é. E estudei no Recife, no SEC, e passei 10 anos, né, no Recife, fiz educação cristã, fiz psicologia, tudo lá no Recife. Depois desse tempo, eu vim para São Paulo e estou aqui já há 18 anos. Sou casada com Alexandre Ramiro, tenho 2 filhos, Matheus e Luíse. Meu marido foi dar uma voltinha com eles para eu ter sossego aqui na live. Senão vocês estariam ouvindo sons divinais aqui, né? Televisão, ainda mais de sábado, né? Então, hoje foi todo mundo passear. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui no chat um link, tá? Mas eu vou pedir para daqui a pouco vocês entrarem nele, tá? Vou compartilhar aqui, porque depois que eu compartilho o slide, fica difícil voltar no... Tá aparecendo para vocês? Sim. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poder da interação. A primeira coisa que é muito importante a gente conversar sobre, falar sobre isso, é que esse não é um conceito que ele vem direto da educação, da linha educacional, né? O conceito de interação, ele vem das ciências da comunicação, né? Então, ele é um conceito emprestado, né, da ciência da comunicação. Desculpa aqui, eu esqueci de uma coisa. Eu quero fazer, antes da gente começar, uma enquete, e não sei quantos de vocês já participaram com enquete no Zoom. Então, eu vou apresentar as perguntas, uma pergunta só, e eu gostaria que vocês assinalassem, está aparecendo aí para vocês, tem 4 temas dentro de interação, e eu queria que vocês, dos 4, aliás, tem 8, dos 8, vocês escolhessem 4 que vocês têm mais interesse, que vocês demonstram mais interesse. Tá? Podem ir selecionando aí. Tá não? Vocês estão visualizando? Agora sim, está aparecendo. Tá. Então, aqui eu coloquei todos os temas que, de certa forma, a gente vai falar um pouquinho. E agora eu tenho um feedback online de vocês, de tudo que eu vou falar, o que vocês têm mais interesse. Ou seja, o que na minha fala eu posso dar mais ênfase ou menos ênfase. Então, o que eu vou passar mais de relance, porque para vocês não é tão interessante, e o que eu posso aprofundar um pouco mais, porque eu sei que é o que vocês estão realmente interessados. Então, vamos lá. Vocês estão interessados em o papel do educador interativo, é o maior interesse de todo mundo. E, em segundo lugar, vocês querem uma coisa prática, ou seja, cases, né, de como isso está acontecendo ou pode acontecer na prática. Depois, vocês têm interesse em cocriação, até mais do que em interação.
E depois, o crescimento da interatividade hoje, lá por fim, ficou o problema da educação. Ninguém quer saber de problema, né? Todo mundo quer saber de solução, não é isso? Para que problema, né? Então, tá bom. Deixa eu sinalizar aqui o que vocês querem mais. Depois eu ensino para vocês como fazer os pools. O pools é uma ferramenta do Zoom que você tem que configurar antes da reunião, tá? No final eu explico para vocês como foi que eu fiz, tá bom? Aqui, agora eu vou voltar ao que eu ter feito antes de mostrar o slide, eu esqueci. Bem, como eu estava falando para vocês, a interatividade é um conceito que vem, né, da comunicação, não é um conceito direto da educação, e ele vem emprestado, né? Um principal motivo é que nós estamos vivendo um tempo, né, em que está encerrando, né, a comunicação de massa puramente, né, ou finalizando aquela era da comunicação de massa puramente, para viver de uma maneira muito mais intensa a comunicação interativa, né, o modo de comunicação mais interativo. Você pode botar a foto da pessoa. Oi, desculpa. Se alguém puder ajudar aí, mutando os microfones, me ajuda, tá? Então, essa mudança, ela vem principalmente a partir do mundo digital, da cybercultura, ou seja, do ambiente do computador. A comunicação de massa... A comunicação de massa, ela vem aí, né? Vem para a gente por meio do jornal, da televisão. Durante muitos anos, essa comunicação foi a comunicação chave, né? Assim, era a maneira como a gente recebia informações. Tanta coisa tá. Então, essa comunicação, essa interatividade, ela vem, né, na mudança, né, no rompimento que a gente teve ali da comunicação puramente de massa, né, da televisão, com o surgimento da internet, né? Como que era a comunicação na televisão, né? Uma pequena elite produz o conteúdo, né, produz a cultura, coloca dentro da televisão e o resto do mundo senta para consumir aquela cultura, para absorver aquela cultura, para assistir aquela cultura, né, que é produzida ali por aquela elite, né? O jornal é a mesma coisa, uma pequena elite produz aquele conteúdo e imprime, né, quando era o jornal escrito, e aquilo era vendido e o resto do mundo consumia aquilo que estava sendo produzido ali. Então, as pessoas, elas interagiam com os conteúdos de maneira passiva. Né? Com o surgimento da internet, a coisa muda de figura. Mas antes da gente falar sobre isso, do que muda de figura, eu quero convidar vocês para a gente criar aqui uma imagem, tá? Agora temos 13. Nós estamos criando uma nuvem de palavras. Percebe que a resposta de todo mundo é que vai fazer o desenho, né? Que tem a ver com o que a gente está conversando e o que a gente vai construir, né, aqui juntos como educador. Não sei como apareceu o desenho, né, mas tudo bem. Apareceu um risco.
chegar em 20, eu vou dar pausa, tá? Aí vocês podem continuar respondendo e a gente mostra depois, ó, tá mudando o desenho. Se nós formos observando, aí o desenho daquilo que a gente mesmo foi construindo, você vê que o que aparece primeiro e maior, né, o que vem primeiro à mente de vocês, são pessoas, compartilhamento, compartilhar, relacionamento. Você vê que aqui, por exemplo, compartilhamento e compartilhar, se tivessem escrito da mesma forma, teria dado uma palavra maior, né? Ele lê como duas coisas diferentes, né? Interdependência, colaboração, fazer juntos, criação, comunhão, troca, equipe, comunicação, fazer junto, participação, sinergia, trabalho, ideias, movimento, produto, palavras, diálogo, cooperação, afinidade, aproximação, construção coletiva, integração, inclusão, completude. Vocês foram bem, bem diversas, né? Bem ecléticas, né? Então, interação para vocês traz todo esse tipo de experiência aqui, ou de sensações e de produção. Você vê que, através dessa ferramenta, a gente conseguiu construir um desenho coletivo, né? Nós, todos juntos, nesse desenho coletivo. Eu vou fechar aqui, eu falei para a Ednir que depois eu vou tentar baixar o desenho para mandar para vocês como uma produção aqui coletiva, né? Uma criação coletiva aqui. Vocês viram aí, infelizmente eu não consegui colocar dentro da apresentação, porque são programas diferentes, né? O Mentimeter é um programa de interação online, que vocês podem usar nas aulas online de vocês para fazer diversas construções coletivas. É claro que quando a gente usa pela primeira vez, as pessoas não estão muito habituadas e acaba demorando um pouquinho mais, as pessoas não captando muito, mas da segunda, terceira vez, se eu fosse fazer novamente com vocês, vocês iam ver que ia fluir muito melhor, né? Mas aqui já fica a dica aí para vocês. Né? Então, vocês trouxeram várias palavras ali que têm a ver com interação, principalmente o compartilhamento, compartilhar, criação, construção, produção coletiva, e todas elas têm a ver com isso. Mas o que a comunicação, o processo de comunicação tem a ver com isso? Então, é isso que a gente vai ver agora, né? A disposição interativa, ela permite ao usuário, né, ou ao participante, ou ao aluno, né, ser ator e autor, fazendo da comunicação não apenas o trabalho da emissão, mas cocriação da própria mensagem e da comunicação. Então, quando nós pensamos em interatividade, nós pensamos num ato comunicativo em que o emissor, né, e o emissor e o destinatário, os dois estão trabalhando, né, na construção desse processo de comunicação. Essa ferramenta, essa ideia, né, ela vem do mundo da internet, do mundo virtual, por quê? Porque, diferente da televisão, quando o computador ele chega, né, no nosso universo, ele chega da seguinte forma: é uma janela com contatos, né, com informações, mas que eu posso produzir coisa nela. Eu posso digitar, eu posso colar, eu posso copiar, eu posso salvar, eu posso filmar, eu posso transportar, eu posso fazer uma série de coisas que na televisão eu não podia fazer. Na televisão, o que eu posso fazer? Eu posso sentar e assistir.
né? Então, essa possibilidade que a internet trouxe, né, de haver uma interação entre quem está do lado de cada tela e a própria tela, foi mudando as relações e a comunicação. Então, aquele padrão unidirecional da comunicação de massa, ele é rompido completamente, surge então um novo padrão, que é o padrão onde tanto emissor quanto receptor, ambos estão num processo de cocriação, né? A interatividade, ela permite ultrapassar a condição de espectador passivo para a condição de sujeito operativo. Então, no universo e na internet, isso acontece de maneira muito fácil. A televisão, ela veio depois, né, mudando, indo a reboque, né, dos meios mais interativos e mudando. Então, assim, como que a interatividade foi crescendo, né? Com o advento da internet e a ampliação do uso da internet, das redes sociais, essa questão da interatividade ela começou a ser muito mais forte, porque nas redes sociais isso acontece de maneira muito natural, é uma linguagem própria, né, da cybercultura, a linguagem própria do mundo virtual, essa interatividade. Então, as redes sociais, elas promovem um conteúdo muito mais leve, muito mais dinâmico, e as pessoas vão interagindo com esse conteúdo, né? Você põe uma foto sua, as pessoas curtem, as pessoas dizem o que elas pensam, faz comentário, elogia, critica, enfim, brigam, né? Tem de tudo nas redes sociais. Casa e se separa nas redes sociais tranquilamente, né? Então, as pessoas têm toda essa vivência. O que aconteceu com o crescimento das redes sociais e dessa forma de comunicação, a TV ela começou a mudar também. Então, hoje a gente já vê na TV vários programas interativos. Eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir, por exemplo, na Netflix tem uma série da Black Mirror que eles fizeram um vídeo baseado na série, que é um vídeo, não, um filme baseado na série, que foi o primeiro filme interativo da Netflix. Eu não sei se alguém aqui na sala já assistiu, mas você começa a ver o filme, aí num determinado momento ele para e aparecem duas opções, né? Tipo, tá acontecendo, tem duas pessoas no carro andando e aí eles param a cena e aí aparece assim, você quer que vai acontecer um acidente ou não vai acontecer um acidente. Aí você clica no que você quer, vai acontecer um acidente. Aí você clica e o filme continua. Aí acontece o acidente, que foi a cena que você escolheu, aí continua um pouco, daqui a pouco ele aparece de novo. Você quer que a pessoa vai morrer ou a pessoa vai se salvar. E aí você escolhe, eu quero que se salve. Aí a história continua e você vai indo, assim, no filme, o filme é feito, né, com vários finais. E dependendo de como você vai escolhendo ao longo do percurso, você vai chegar em um daqueles 5 finais, 6 finais que são possíveis no filme. Então, desculpa, qual é o filme? Perdão. Se você procurar filme interativo na Netflix, você vai achar vários. Esse que eu mencionei é do Black Mirror. Black Mirror é uma série do Netflix. E eles fizeram um filme interativo dentro dessa série, mas a série são pequenos episódios, isso que eu estou falando é o filme mesmo, né? Mas tem outros, né? Esse foi o primeiro, eu sei que já a Netflix, acho que já tem uns 4 títulos de filmes interativos. Né? Se a gente vê a TV aberta mesmo, antigamente, não sei vocês, né? A gente assistiu o Fantástico, e o Fantástico era aquele estilo revista eletrônica, né? Com muitas reportagens e tudo, mas a gente só assistia. Hoje, você vai assistir o Fantástico, qualquer tipo de jornal, de telejornal, é tudo interativo, vai aparecendo as telas, as pessoas vão mandando mensagens, são lidas lá na hora, tem votações, tem enquetes, né? O telespectador quer ouvir o quê? E aí as pessoas vão falando e interagindo com o próprio repórter. Toda essa mudança que foi acontecendo na TV, ela vem por causa dessa mudança que teve anteriormente, né, a partir da internet, da cybercultura, das redes sociais.
Então, as pessoas começaram a perceber que a cultura, ela é socializada, né? A gente não tem mais, antes, uma pequena elite produzindo cultura e o resto do mundo consumindo. Agora a gente tem canal no YouTube de criança de 3 anos, com milhões de seguidores, ou seja, uma criança de 3 anos está produzindo cultura. Não vamos entrar no mérito, obviamente, do conteúdo, mas no fato de que a cultura ela está amplamente socializada, e ela está amplamente socializada por causa do poder da interação, né? A pessoa produz ali, outros interagem com esse conteúdo e isso vai se disseminando, né, de uma forma muito rápida. A literatura ela também está começando a seguir isso. Já existem livros infantis, já existem livros para adultos que têm esse perfil interativo. Não sei se vocês já tiveram contato com algum livro desse, eu já tive, mas eu não li o livro que eu queria trazer para vocês. Mas é um livro que você vai lendo, aí ele fala assim, se você quer o final, a continuação X, vai para a página tal. Se você quer a continuação Y, vai para a página tal. E aí você pula a página e continua a história, chega naquele momento, você acha isso, então vai para a página tal. E vai construindo o livro de tal forma que você pode ler o mesmo livro várias vezes, seguindo roteiros de leitura e chegar em finais diferentes. Então, não é aquele livro convencional que você vai na última página e acha o fim da história. Para você achar o fim, são vários fins, né, em páginas diferentes. Então, isso já está na literatura também. Nas artes, isso está muito forte também, né? A arte, até o Márcio Silva, né? Marco Silva, desculpe, que é um dos autores aí que as meninas me indicaram para falar sobre isso, ele fala da pedagogia do parangolé, né? Que é inspirada na arte, quando o Hélio Oiticica ele rompe com isso. Ele fala, eu quero fazer arte não para as pessoas verem a arte, eu quero fazer a arte para as pessoas interagirem com a arte, eu quero que o meu quadro saia, que tenha movimento, que as pessoas compartilhem. Eu não sei quantos de vocês eu também já fui em cinema interativo, que os atores saem do palco e interagem com o público, perguntam, e aquilo também vai mudando o roteiro da peça e tudo. Então, assim, a interatividade, ela está em tudo hoje, né? E eu deixei aqui no último ponto a educação, porque a educação ela ainda não entendeu de forma tão clara como deveria entender que ela não tem futuro se ela não mergulhar nesse mundo da interatividade, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista teórico, todos os teóricos da educação, eles já falavam muito antes das redes sociais, muito antes da cybercultura, eles já falavam em interatividade, né? Se você vai ler Piaget, Vygotsky, Vallon, Dewey, todos os teóricos, né? O socioconstrutivismo, o próprio construtivismo, todos eles pressupõem uma interatividade. Mas a gente nunca conseguiu introjetar isso de uma forma muito clara, muito contundente, né? E aí, talvez vai entrar onde o pessoal não queria enfatizar muito, né? Que é o problema da educação, mas eu vou passar rapidinho, né? Que eu vejo, assim, por que a educação ficou lá para trás, no final, em relação à interatividade, tá? A grande questão é que a educação, nós nunca estamos na vanguarda, né? A gente pode até estar na vanguarda do ponto de vista teórico, né? Mas do ponto de vista prático, a gente nunca está na vanguarda, a gente sempre está correndo atrás do prejuízo, ou seja, quando a tecnologia vai na frente, a educação sai correndo atrás da tecnologia, né? Nunca a educação foi na frente e agora a tecnologia está correndo atrás, né? Porque a educação está lá na frente fazendo alguma coisa diferente, a gente tem que acompanhar.
Então, existem muitos aspectos sociais, políticos, econômicos, históricos, né, que estão envolvidos nesse fato da educação nunca estar na vanguarda. Se a gente for pensar do ponto de vista teórico, talvez nós estejamos na vanguarda, mas do ponto de vista prático, não. Né? Há muito, como a tecnologia ela foi na frente, há uma preocupação muito grande, né, com equipamento, com produção de visual, com coisas como se isso fosse resolver o problema da educação e pouca preocupação com interação. Né? O próprio Marco Silva, ele fala da sala info-rica e sala info-pobre. Né? Então, algumas pessoas pensam que fazer educação de ponta é colocar uma sala cheia de tecnologia, com data show, com tela interativa, com vários equipamentos. Nossa, então estou fazendo educação de ponta. Mas não adianta nada daquilo se não tiver interação, senão a maneira como você vai lidar com tudo aquilo é que vai fazer a diferença. E para mim, talvez o ponto-chave está aqui no terceiro, é que nós, educadores, nós tendemos a repetir o modelo de educação que nós recebemos. Então, se você, quando era criança, lá na sua igreja, aprendeu a Bíblia com alguém, né, te mostrando um flanelógrafo, cantando 3 palavrinhas só e mandando você ficar quieto, a sua tendência, né, a sua tendência, quando você assume uma sala de criança, é reproduzir aquele modelo. Mesmo que você tenha estudado, pensado coisas diferentes, se você não lutar com isso, você vai repetir aquele modelo. Você dá uma mudadinha, né? O desenho é um pouco diferente, o flanelógrafo tem outra cara, saiu de dentro do flanelógrafo e entrou no data show, mas é a mesma performance. Por quê? Porque a gente tende a repetir esse modelo. Reconstruir, fazer uma coisa nova, exige um processo de elaboração. Né? Vamos lá. Aqui eu coloquei um texto do Edgar Morin, um dos autores que eu gosto, que também, na teoria, ele está na vanguarda, né, porque ele já falava de interação. A teoria do pensamento complexo, ela pressupõe, né, que o aluno, o participante do processo educativo, ele já tem muitas experiências e que precisam ser extraídas, né, pelo professor, compartilhadas pelo facilitador para construir uma coisa nova, ou seja, eu junto todo o conjunto de experiências do aluno com o conjunto de experiências do facilitador para produzir juntos, co-criarem juntos, né? Ele não usa essa expressão co-criar, né? Mas a ideia é essa, né? Criarem juntos uma coisa nova. Então, o Morin, ele falava o seguinte: hoje é preciso inventar um novo modelo de educação, já que estamos numa época que favorece a oportunidade de disseminar um outro modo de pensamento. Na verdade, esse outro modo de pensamento ele já existe. Né? Aí entra o conceito do Pierre Levy de inteligência coletiva. O que o Pierre Levy fala? Ele fala que já foi o tempo em que as pessoas tinham que saber tudo na cabeça delas. Né? Não era assim, tem que decorar, vai ter uma pergunta, vai ter uma prova, você tem que saber. Né? Pierre Levy, ele diz assim, já foi esse tempo, porque as pessoas já se tocaram que tudo que elas precisam saber está lá no Google, está lá na internet. Então, elas estão economizando espaço na cabeça delas. Né? A gente está colocando e deixando para nossa mente coisas que nós queremos, não são as coisas que vão cair na prova. É muito interessante. Essa semana eu tive uma experiência com meu filho, né? Eu falando para ele, filho, você tem que aprender tal coisa. Era alguma prova que ele tinha. Ele falou assim, mas para que se tem no Google? Né? Eu tenho que saber isso, é só eu ir lá e pesquisar, eu não preciso nem digitar mais, eu falo, né? Google, fala não sei o que, e ele responde. Né? Então, essa noção de inteligência coletiva, ou seja, existe uma inteligência, uma produção cultural que é de toda a humanidade, que está socializada com toda a humanidade e que todo mundo tem acesso a ela, de alguma forma.
Então, não adianta eu fazer aula achando que é um conteúdo, que eu vou construir conteúdo. Eu tenho que aproveitar, né, esse conteúdo coletivo ali para construir uma coisa nova. E aí chega onde vocês estavam mega interessadas, né? O papel do educador interativo. Né? É um pouco daquilo que a gente já vem construindo até agora, né? O educador interativo, ele deixa de ser um contador de histórias, um pregador e um organizador de eventos. Então, assim, a minha aula, ela tem que deixar de ser, ou o meu projeto, a forma como eu programo o meu ministério, tem que deixar de ser fruto de uma performance minha. Né? Então, você ia dar uma aula para crianças, por exemplo, numa sala de adolescentes ou de adultos, o professor ele se preparava o máximo para quê? Para ele ter uma boa performance na frente da sala. Ou seja, ele tinha que saber contar aquela história de uma maneira diferente, ele tinha que saber apresentar aquele conteúdo de uma maneira atrativa, né? Ele tinha que, a partir do seu discurso, atrair as pessoas para ele. Né? Então, isso era o papel, assim, quanto mais recursos visuais, quanto mais eloquente ou mais organizada fossem as ideias, melhor era o educador, numa cultura unidirecional de massa. Agora não. Dentro dessa cultura interativa que a gente está imergido, o educador ele passa a ser um designer de software. O que eu estou chamando de designer de software? Né? O Marco Silva fala no texto dele. Ou seja, ele é um formulador de problemas, um provocador de interrogações, um coordenador de equipes de trabalho, um sistematizador de experiência. O que faz um designer de software? Ele cria, por exemplo, vamos supor que ele vai criar um jogo, né? Ou ele vai criar um aplicativo. Quando ele vai criar um aplicativo, ele vai tentar entender o percurso que a pessoa vai fazer dentro daquele software. Ela vai entrar, quando ela entrar, vai ter um menu com X opções. Se ela clicar nessa opção, vai acontecer isso, isso, isso. Se ela clicar nessa, vai acontecer isso, isso, isso. Se ela clicar naquela, se ela entrar aqui, ela pode jogar dessa forma, pode ir para esse nível, pode ir para outro nível. Ele vai criando uma rede de informações e cada pessoa que usa aquele software, né, que entra naquele aplicativo, vai interagir de uma maneira diferente com ele. Não tem só uma forma, né, de interagir, tem diversas formas de interagir. Então, o nosso papel como educadores é um pouco esse. Eu tenho que criar uma série de problemas e saber que existem diversas respostas para esse problema. E que meu aluno, a pessoa que está na minha equipe, ou aquela pessoa que está no meu trabalho, trabalhando comigo, ela pode ter respostas diferentes, né? Não existe uma única resposta ou um único caminho, né? Então, eu passo a coordenar pessoas dentro de uma rede de possibilidades e não mais uma coisa unidirecional. Vamos fazer um evento X e ele vai ser dessa maneira. Vocês podem fazer perguntas e me interromper, tá? Eu esqueci de falar no começo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, só lembra, eu vou dar uma dica para vocês também. Se vocês estão no Zoom pelo computador, você só clica na barra de espaço que você pode falar, seu microfone vai abrir, você vai falar e aí quando você termina de falar, você tira o dedo. Você não precisa ficar clicando lá para abrir a janelinha, tá? Então, para quem está no notebook, tá? Oi, Márcia. Acabei de aprender mais uma. Essa eu não sabia. Tá vendo? Muito mais prático, né? Você só clica na barra, fala, quando você termina de falar, você solta. Você não precisa... Então, facilitou aí para você. O conceito de cocriação, ele está dentro do conceito de interatividade. Por quê? Porque a cocriação, ela é um produto da interatividade. Ou seja, eu interajo
né, num grupo, seja numa sala de aula, numa equipe de trabalho, e a partir dessa interação vai ser criada alguma coisa em conjunto, ou seja, existe uma cocriação, uma criação participativa, né? Vamos ver aí o que entraria aqui. A cocriação é uma troca de ações que controla os acontecimentos e modifica os conteúdos, né? Então, é a coautoria. Veja bem que essa parte aqui, a bolinha que eu estou mexendo aqui aparece para vocês? Ou é só para mim? Aparece para nós. Ah, tá. Então, veja aqui, ó. Modifica os conteúdos. Esse aqui é o principal tópico da coautoria. Então, se eu vou para uma aula com o meu conteúdo fechado, se eu vou elaborar um projeto e ele já está fechado, já está pronto, né? Eu vou para uma equipe com aquilo já pronto na minha cabeça, fechado, eu não estou trabalhando com criação. Então, o meu papel como educador é criar essas ações que vão mover os acontecimentos, mas o fim, o resultado será uma surpresa. Para a gente isso é difícil, é muito difícil, né? Então, quando eu propus para vocês ali, vamos fazer uma nuvem de palavras, eu não sabia que desenho, eu sabia que ia sair uma nuvem de palavras, que eu programei para ser uma nuvem de palavras, mas as palavras que iam aparecer, o desenho que ia aparecer, foi uma surpresa para mim e para vocês, né? Então, e no final, o produto é um produto de todo mundo, não foi um produto meu, não é um produto de cada uma de vocês, é um produto do coletivo. Então, propor uma educação que cocria é você entender que você vai elaborar um projeto, que você vai começar essa elaboração, mas você não sabe qual vai ser o resultado final dele, porque o resultado final dele vai ser fruto da ação de todo mundo. Você vai dar uma aula, você tem um roteiro, não é bagunça também, né? Você tem um roteiro, mas o resultado para cada um, veja só, não é o resultado do todo, o resultado daquela aula, daquela palestra, daquele encontro, para cada pessoa vai ser diferente. Porque cada um vai extrair, né? Pode haver um produto coletivo, e pode haver um produto individual, particular, fruto dessa cocriação, construído na coletividade. Os participantes podem falar. Elana, tem uma pergunta interessante no chat, da Kátia. Se alguém puder ir me ajudando aí com o chat, porque não dá para eu... Tá. Vou ler aqui para você, mesmo que você não tenha a resposta agora, mas acho que é importante para a gente depois, porque você está na apresentação, né? Vamos lá. No período que vivemos, as verdades absolutas do Evangelho estão sendo relativizadas. Como utilizar as técnicas de interatividade buscando a construção coletiva nos ensinos bíblicos? Uma pergunta extremamente relevante, muito importante. Por quê? Eu queria voltar um pouco para dizer o seguinte, que nós, cristãos, tivemos muita dificuldade em aceitar métodos construtivistas, métodos de construção coletiva do pensamento, por causa da fantasia de que isso poderia relativizar o Evangelho. O conceito era um pouco assim, a Bíblia é verdade, ponto final. Então, eu tenho que ensinar a Bíblia, as pessoas têm que saber reproduzir a Bíblia. Né? Se elas vão discutir, como assim discutir a Bíblia? A Bíblia é verdade, ponto final. Né? Então, essa dificuldade que as pessoas tinham em entender o processo de construção coletiva, o processo de cognição, de construção do pensamento, dificultou a interação de muitos educadores cristãos em métodos mais construtivistas, mais de cocriação, de construção do pensamento e de interatividade. Então, tem um pequeno imbróglio aí. Qual é ele? Aqui
nós vamos chegar num produto, uma construção coletiva, mas não é uma construção coletiva que muda o conteúdo, né? Então, ele muda a forma como eu interajo com esse conteúdo. Deu para entender? Então, se eu sou uma professora de física, né, e quero ensinar a teoria da relatividade para os meus alunos, por exemplo, eu não tenho como mudar a teoria da relatividade. Eu preciso que eles entendam, né, sei lá, ou a teoria da gravidade, né? Eu não tenho como mudar a teoria da gravidade ou um teorema X ou Y, mas eu tenho como mudar ou tenho como construir junto com eles uma relação diferente com essa teoria, um olhar diferente, né? Ou a maneira como ela vai ser aplicável para mim ou não, enfim, a maneira como eu vou interagir com ela vai ser próprio. Então, é uma linha muito fina, né? Muito tênue, e que muitos educadores, por medo dessa linha tênue, acabam sempre adotando modelos e posturas mais massivas, mais unidirecionais, né? Ou seja, eu ensino e os outros aprendem, eu deposito e os outros recebem aquele depósito. Ednei, você quer falar? Posso? Na verdade, eu ia colher aqui as perguntas para a gente tentar no final, porque quando você responde, a gente quer perguntar de novo. Mais, né? Tá? Então, eu acredito Mas é bacana, de repente a gente chega em outro final, eu acho que está dentro. Isso. Eu estava querendo fechar aqui, mas assim, entendendo bem isso, a pergunta foi boa demais para nós, porque eu acho que a gente se fecha aí, né? Se a gente voltar um pouquinho, é exatamente nisso, a gente quer que o outro pense como a gente pensa, e aí a gente quer formatar, né? E aí talvez é por isso que a gente não se permita a interação e muito menos a cocriação, né? Porque o outro ele não vai nunca pensar a partir de mim. E se eu acreditar que ele também é alguém que vem para colaborar, né? Então eu posso permitir, né? É mais ou menos o que eu queria dizer aí. Mas você continua, porque senão não vai. É interessante. Pode falar, Marcia. Pode. Eu fiquei muito preocupada com a pergunta da colega, né? Até porque para mim, eu trabalho com cocriação. Como é que eu vou pensar isso no dia a dia, né? Na rotina de trabalho? E aí você falou na física, eu sou química, então pensei exatamente nisso. Existem princípios que não podem ser modificados. E pensando em Bíblia, aí mais ainda, porque é absoluto. Então, no caso, a gente vai mostrando para ele de uma forma assim. De repente, eu chego com uma coisa que equilíbrio químico, que seria mais ou menos aonde está a pergunta dela. Então, você tem situações, circunstâncias complexas, que de repente você precisa se ajustar, e aí você mostra para eles, e para eles, no caso, para a turma, como é que você desenvolve. E todo mundo participa. É colaboração mesmo. Não é mudar o princípio, mas sim aceitar mesmo, porque a maior dificuldade dos educadores, né, de nós educadores, porque nós já acostumamos a ditar chegamos com conhecimento, e todos precisam absorvê-los e ponto. E não é bem assim. Interagir não é isso. É muito mais. Então, eu fico preocupada às vezes com isso, mas vou parar por aqui. Eu gostaria até só de dar uma palavra com relação à questão. Na verdade, assim, quando eu formulei essa pergunta, não estava querendo dizer que se deve se fechar a participação para que todo o conteúdo seja passado de uma forma unilateral, entendeu? Eu queria, assim, na verdade, conhecer ideias e propostas para que a gente trabalhasse, de fato, os conteúdos, como você falou, os conteúdos absolutos, né? Mas com metodologias interativas, entendeu?
o meu foco mesmo, a minha pergunta seria mesmo as metodologias interativas, né, para a gente poder trabalhar. Porque quando você exemplificou, por exemplo, de uma história, né, uma história que a gente escolhe o final, na verdade, assim, a gente acaba, são muitas informações, né? Então, era mais mesmo uma curiosidade em relação às metodologias, não era entendendo que o risco de mudar o conteúdo que é absoluto, entendeu? Não sei se eu fui clara. É interessante, porque mesmo na hora, a sua pergunta foi muito pertinente, Kátia, porque assim, na hora da gente escolher, mesmo trabalhando com metodologias ativas, cocriação, interatividade, né, ou mesmo socioconstrutivismo, eu digo que são muitos teóricos que no fim todos querem a mesma coisa, eles seguem caminhos teóricos diferentes, mas todos querem uma interação, uma construção, né, do pensamento, né, de alguma coisa. Quando a gente vai por esses caminhos, existe um certo medo. Eu já ouvi de professores no meu tempo de seminário que eles diziam assim, nenhuma teoria construtivista serve ao cristianismo. Foi muito duro ouvir isso, né? E na época eu fiquei muito chocada. Só que aquela frase me fez estudar teorias construtivistas, socioconstrutivistas, e eu vi que o que a pessoa temia era exatamente isso. Ela achava assim, mas vamos usar uma teoria construtivista e vai mudar a Bíblia, né? Ou quando você fala assim, nossa, como assim um livro que tem vários finais? A Bíblia tem um final só, é céu, inferno, acabou, né? Então, quando a gente pensa nessa forma, se a gente generaliza de um jeito, porque não existe essa relatividade absoluta em nenhum conteúdo que vai se ensinar, né? Então, talvez a grande questão ela esteja no campo da ética, né? Porque na ética você tem uma certa elasticidade e aí as pessoas assim, não, mas como assim, né? Vamos criar juntos, vamos criar uma nova ética e tudo mais. Mesmo nos processos de cocriação e de interação, existem parâmetros que são estabelecidos. Lembra que eu falei para vocês, o papel do educador é o papel de um engenheiro de software? Então, você entra no software e você pode interagir com ele das mais diferentes formas, mas você vai interagir a partir das leis e das normas que foram colocadas naquele software, né? Eu não vou conseguir chegar numa fase do jogo que não existe. Eu só vou conseguir chegar numa fase que foi proposta pelo engenheiro que se chegue nela, né? Eu não tenho como entrar num ícone e ele fazer uma coisa diferente daquela que o programador programou para ele fazer, né? Então, existem certos limites, né? Até porque nós não temos, né? Não está em nós, e sim em Deus, a criação a partir do nada, né? Então, nós só criamos a partir de alguma coisa e dentro dos limites, né? Que já foram estabelecidos. Então, essa cocriação, ela não é uma coisa ampla e restrita, em que nós criamos do nada coisas mirabolantes. Então, quem coloca esses limites, né? Quem coloca as regras no jogo, quem determina os caminhos, né? Em que esse processo de criação vai acontecer, é o facilitador, né? É ele que conduz, né, esse processo. Então, quando há cocriação, voltando aqui um pouquinho, os participantes eles podem ouvir, ver, ler, gravar, voltar, falar, digitar, selecionar, apresentar, decidir, compartilhar, opinar, escolher, construir, enfim, tudo isso, menos apenas receber. É um pouco do que a gente está tentando fazer aqui, com vocês participando, com vocês construindo, com vocês interagindo com esse conteúdo, né? Quer dizer, vocês dizendo o que vocês têm mais interesse, né? Na hora da palestra. Eu vou mencionar isso aqui, mas vou pular rapidamente, não apareceu lá na intenção de vocês, mas eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a entender um pouco mais, né? Um exemplo bíblico de aula interativa, para mim, está lá em João 8, de 1 a 11, que é o episódio da mulher adúltera. Então, uma sala de aula bem atípica, na beira da praia, né? Imagina você lá, né? O professor chegou primeiro
e já começou a escrever a matéria na lousa, não é isso? Chegou e começou a escrever a matéria na lousa. Chegam os alunos atrasados, provavelmente, só que eles já chegam com um problema, né? Eles já chegam com um problema, né? Que é a mulher adúltera, e ali eles apresentam o problema e eles querem que o professor dê alguma solução. E para mim é um exemplo maravilhoso de aula interativa, porque a gente acha que tem que falar muito para a aula ser boa, né? Aula, 5 horas de aula, uma bênção, né? Jesus disse uma palavra, uma frase. O conteúdo foi uma frase da aula inteira, né? Então, eles vêm com um problema, a lei diz isso, a lei diz aquilo e tal, e vão apedrejar. E aí Jesus simplesmente diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Acabou a aula, conteúdo, né? E aí cada um no seu processo ali de cocriação interna, o que eu vou fazer com esse conteúdo que me foi dado agora, com essa coisa que foi me dada agora. E ali eu uso essa aula como um exemplo no sentido de que houve uma criação interna. É a interação de cada um com aquele conteúdo que foi apresentado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, muitas vezes essa interação e essa cocriação, ela não precisa ser uma coisa que todo mundo tem que falar, que todo mundo tem que expor, que todo mundo tem que vai surgir um elemento novo. Muitas vezes essa cocriação ela é simplesmente uma reflexão que muda alguma coisa dentro de mim, que cria uma coisa nova dentro de mim, um conceito novo, um valor, uma postura, e isso vai ser produzido e reproduzido na minha vida e compartilhado com muitas pessoas, tá? Mas eu nem vou pular muito aqui. A sala de aula interativa, o que ela tem? Vocês estão tendo que ficar passando as pessoas para um lado e para o outro, né? Para ler, mas tudo bem. Maravilha. A sala de aula interativa, ela pressupõe participação, intervenção, que constrói conhecimento. Ou seja, tem que ter participação, tem que ter pergunta, por isso, Carla, brigadão aí, e o pessoal Carla não, desculpa, Kátia, que interagiu. A sala de aula interativa, ela garante a bidirecionalidade da emissão e da recepção, ou seja, o professor, o facilitador, o educador, ele chega na sala de aula não para ele ser o emissor sempre. Em alguns momentos, o aluno, o participante, o membro da equipe também pode ser emissor. Então, esses papéis, eles podem ser trocados. Essa direção, ela pode ser mudada em qualquer momento. A sala de aula interativa, ela disponibiliza informações em rede de conexões para promover associações e articulações com conteúdos anteriores. Aqui entra muito bem o conceito de Morin de pensamento complexo, né? Ou seja, todo mundo chega com conteúdos, com experiências, com percepções para interagir. Então, eu tenho que considerar esses conteúdos, essas percepções na hora da interação. Além disso, a sala de aula interativa, ela estimula a cooperação para a construção coletiva, ou seja, vamos fazer junto alguma coisa, criar juntos alguma coisa, né? Estimula a expressão livre, que ajuda a formação do caráter forjado em Cristo. Aqui entra, então, o nosso aspecto como educadores cristãos. Em relação ao caráter, eu sempre digo que assim, o caráter ele é formado por meio de relacionamento, né? O nosso caráter, primeiro, ele é formado na relação com os nossos pais, que são as pessoas que cuidaram de nós, que são as figuras mais representativas, né, para a formação desse caráter. E ele, só bom ou mal, né, com questões mil, ele foi formado nesse relacionamento. E ele só vai ser mudado em um outro relacionamento, com Cristo, com outras pessoas. Então, essa livre expressão, essa troca nessas relações é que vai proporcionar uma transformação do caráter cristão, né? Ou do caráter natural num caráter forjado em Cristo.
Então, se não houver relacionamento, não existe mudança de caráter, formação, transformação de caráter. Se esse relacionamento é com Cristo, com a divindade, ele vai promover essa mudança. Se ele é com outras pessoas e tem um conteúdo também a partir das escrituras, a partir do pensamento cristão, ele também vai ser uma construção e um relacionamento. Aqui eu coloquei só um alerta, né? O mais importante, né, para a gente ter aulas e uma comunicação muito boa, né, nas nossas aulas, nas nossas palestras, nos nossos projetos, não é a tecnologia, e sim um novo estilo de educação interativa, assim como propôs o nosso mestre Jesus. Todas as aulas, né, de Jesus, elas usavam metodologias ativas e interativas. Então, se a gente for analisar todos os encontros de Jesus com a mulher samaritana, com Nicodemos, com os discípulos, eram processos de cocriação. Mesmo ele tendo a verdade absoluta, mesmo ele dando a palavra final, né, aquela frase que quebrava todo mundo, mas nunca essa frase era dita no vazio. Ela era dita dentro de um contexto de criação, de interação. Vamos pegar um exemplo, que para mim é assim, topíssimo de aula interativa, né? Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, vai lá e pergunta o que as pessoas estão achando de mim. Né? Eles vão, perguntam e tudo, aí vem com os relatos, ou seja, Jesus dá uma tarefa, né? E aí, o que eles estão achando de mim? Eles começam a dar o relatório da tarefa, né? A aula era o esquema de aula ali de Jesus. Ó, uns dizem que você é Elias, outros dizem que é isso, outros dizem, né? E aí eles começam a dar todo aquele relatório, aí Jesus cria a situação interativa. E vocês? O que vocês acham que eu sou? Né? Daí Pedro surge, né, com a resposta, né, não foi Jesus que diz, ele sai então, ou seja, ele já tinha aquela experiência que trazia nele um conteúdo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí ele fecha, acabou a aula, assim, fecha já ali o conteúdo. O que a gente quer na aula de milhões de anos, né? Então, a tecnologia ela é uma ferramenta boa, bacana, super interessante, mas o que muda mesmo é a interação. É esse perguntar, o que você está achando disso? O que você diz que eu sou? Né? É isso que muda, né? É essa frase contundente, esse conteúdo interativo que promove a mudança. Tá? Aqui, vamos lá para o que vocês... Até aqui tudo bem? Eu vou falar de uns cases agora, rapidamente, para a gente fechar. E aí eu quero fazer um tempinho de partilha. Elana, eu só queria destacar nesses exemplos que você citou, que até mesmo para curar, Jesus usava a interatividade, né? Sim. Nunca era feito do nada, parecia, né? tão claro, né? Com certeza. Sempre de um contexto. Aqui o cases de cocriação na igreja. Eu tenho vários aqui na igreja, eu peguei 3, nem vou falar dos 3 para não demorar muito. Mas aqui na igreja a gente usa a metodologia REI. Eu não sei quantas de vocês conhecem meu livro. Eu faço a explicação dessa metodologia em um dos capítulos. Essa metodologia ela foi criada num processo de cocriação com a equipe que eu trabalhava com ela. A gente começou a ler vários textos sobre metodologia, tudo, e o nome, as peças, as partes, a maneira como ela foi construída, foi tudo dentro de um processo de cocriação. É a metodologia que a gente usa aqui na Penha. Essa metodologia ela trabalha com 4 V's, né, que seriam 4 momentos da aula, né? A vida, verdade, vida, vivência, verdade e virtude. Então, vida é o que a pessoa já tem, qual é a vida dela, qual a experiência que ela já tem com aquele conteúdo.
né? O que ela trouxe para a sala de aula, o que já é a experiência dela, o que ela pensa, né? A vivência é o conteúdo bíblico, né? O que a Bíblia fala, né? A experiência da Bíblia em relação àquele assunto. A verdade partilhada é como que ela interage, como que ela associa a vida dela com aquilo que a Bíblia diz, e aí ela pode partilhar isso com outras pessoas, né? E a virtude que é formada a partir daquela aula. Ou seja, o que a minha experiência, a experiência que eu já tinha com a Bíblia, com aquilo que eu elaborei aqui, o que eu levo para a minha continuação, que virtude eu levo para a minha vida. Então, a gente construiu tudo isso coletivamente. A construção do currículo. Aqui, a gente tem vários currículos na igreja que foram construídos também coletivamente. Eu tenho todo tipo de experiência, né? Eu tenho um currículo do berçário, por exemplo, eu fiz sozinha. Eu sentei e trabalhei num currículo, né, sozinha. É um currículo que já está ativo para a gente há bastante tempo. Mas eu não tenho nele uma integração tão grande como eu tenho do meu currículo do maternal. Por quê? Porque o meu currículo do maternal foi feito em cocriação. A gente reuniu todas as pessoas, as coordenadoras, porque no meu caso eu tenho uma coordenadora geral de maternal e 4 coordenadoras de equipe. São 4 equipes, né? A gente tem uns 90 crianças mais ou menos só no maternal. Então, nós fizemos tudo em construção coletiva. A gente fez o esqueleto, o que a gente queria trabalhar, a gente queria um currículo de 2 anos. Daí eu montei toda a estrutura. Lembra lá o papel do educador? O último tópico era sistematizador de ideias. Vocês se lembram disso? Então, essa é uma tarefa muito importante que vocês têm que desenvolver, quem ainda não tem desenvolvido. Porque assim, a gente discute muitas coisas, mas a gente não desenvolveu muito a habilidade de sistematizar. E essa é uma habilidade que você que tem que ter se você está na liderança. Então, muitas vezes a discussão ela é super rica, mas a gente não consegue transformar aquela discussão riquíssima numa produção bacana. Porque a gente tem dificuldade com a parte de sistematização, né? Então, assim, a gente fez toda aquela discussão, mas eu é que fazia a sistematização. Então, eu sistematizava e voltava para elas, olha, isso aqui é o que a gente discutiu, não é isso? Aí todo mundo olhava para elas, é isso mesmo. Aí, a partir dessa sistematização, isso ia fluindo. Até que chegou um ponto que nós chegamos nas unidades, e aí eu dividi nas equipes. Cada coordenadora ficou responsável de pôr carne, né? A gente fez um esqueleto junto, né? Toda a estrutura, e cada coordenadora ficou com uma unidade para pôr carne. Aí elas faziam essa parte, né? Colocava o conteúdo e voltava para mim. Aí ali eu vinha com carne, para agora eu vou pôr a pele, né? E fazer os detalhes. Então eu finalizava aquilo. Foi uma construção mesmo coletiva. E o que eu percebia? Quando chegava a unidade daquela coordenadora que eu tinha escrito, a interação delas em pôr na prática um currículo que elas tinham construído é totalmente diferente do que foi até hoje usando currículos prontos. Assim, foi uma experiência de construção coletiva e de cocriação muito. E eu separei outro exemplo aqui para vocês, que a Tarde Literária é um evento, aqui na nossa igreja a gente tem uma biblioteca, e essa biblioteca ela tem um calendário de eventos, né, para estímulo à leitura. Então, são vários projetos que a biblioteca tem, e um dos projetos é essa Tarde Literária Infantil. O ano passado nós fizemos, e nós trabalhamos várias coisas, né, não dá para ficar só lendo para criança, né, uma tarde inteira. Então, tinham várias programações. E era um circuito de programações, que elas interagiam com o livro, com dinâmicas. E uma das coisas que a gente propôs foi essa produção, essa cocriação com as crianças. Então, a gente tinha um momento em que as crianças iam escrever um livro. Então, foi feito de 2 formas. Uma forma, a gente selecionou várias ilustrações, fizemos o livro mesmo, num caderninho, cada página com uma ilustração. E a criança, ela pegava, só que não tinha texto,
ela pegava aquele livro e ela tinha que escrever uma história baseada naquela ilustração, mas ela dava o final que ela queria, né? Outra modalidade, a gente fez o texto, né? E a criança ilustrava, isso as crianças menores, né? Então ela tinha já um texto simples e o espaço e a criança ilustrava. E uma outra modalidade era a história em quadrinhos, que tinha os quadrinhos e as crianças colocavam os balões, as falas, né? Então, no final da tarde literária, cada criança saiu com o seu livro, com o seu final, com o seu conteúdo, né? Foi uma produção coletiva, então eles levaram para casa e tal. E são algumas cases, né, de situações de cocriação. Depois vocês vão poder perguntar mais. Eu coloquei aqui também um case em relação à associação. Como nós estamos aqui num encontro de uma associação, né, a Edni participou representando vocês, mas nós fizemos um processo de gestão estratégica que foi um processo de cocriação. Então, nós decidimos fazer o planejamento estratégico da associação e ele foi feito do começo ao fim em processo de cocriação e interação. Então, assim, eu, como presidente, eu sabia que eu queria fazer o planejamento, mas eu não tinha noção do corpo que ele ia tomar no final. Isso foi fruto da construção coletiva. Então, a gente foi trabalhando com pesquisas online, em que as pessoas respondiam, a gente analisava aqueles dados. Depois, num grupo menor, né, a discussão desses dados até chegar em objetivos estratégicos. Depois, nós subdividimos em equipes, cada equipe para pensar um objetivo daquele, produzir um plano de ação. Depois, né, todo o processo até que a gente chegou numa construção coletiva, né, em uma gestão em que as pessoas são muito mais engajadas porque elas participaram de todo o processo de construção. Agora, isso foi possível, retomando lá, também pela questão da sistematização. Se não tiver alguém que sistematize a cocriação, a interatividade, a produção coletiva, ela fica prejudicada se não tem sistematização. Tá? Então, essa é uma coisa que vocês têm que desenvolver urgente. Quem ainda não tem que desenvolver urgente. Tá? Tema do próximo encontro, é isso? Eu ia perguntar sobre o planejamento estratégico. Se a gente pode ter acesso, se a gente vai ter acesso, como é que a gente vai... Repete aí, Kátia, por favor, que eu não vi o começo. Que eu acho assim muito importante mesmo o planejamento estratégico e como é que a gente vai ter acesso para a gente, até a partir desse planejamento estratégico geral, né, a gente poder até construir os nossos, né, nas nossas igrejas. Que bom. O desdobramento, né? Então, aí nós vamos dar spoiler agora, pode? Spoiler pode? Um dos objetivos estratégicos a FBB tem um programa de formação continuada para educadores cristãos. E a equipe de formação continuada, uma das coisas que nós estamos propondo é uma formação específica para educador sobre gestão estratégica, como trabalhar um planejamento estratégico de forma interativa, né? Então, nós vamos ter esse curso em breve para vocês aí. Agora, vocês podem ter acesso ao plano estratégico da FBB, sim. Eu acho que eu já mandei no grupo do conselho, a Edni pode socializar com vocês. Se não, eu posso mandar. Legal. Como eu não estou no grupo de vocês, alguns grupos que eu estava, eu socializei lá no grupo, né, para as pessoas terem acesso. E foi muito bacana, assim, toda vez que eu olho o material e tudo, eu me arrepio, assim, porque eu não imaginava que ia ficar como ficou. Foi realmente, assim, o resultado final foi uma surpresa por causa dessa interação que houve. Né? E agora, né, na execução dos planos, por exemplo, a matriz curricular que a gente vai ter de formação continuada, ela está sendo feita completamente em processo de cocriação. São várias equipes, cabeças pensando e juntando. Sempre tem que ter alguém sistematizando, não tem jeito.
né? Em cada lugar tem que ter alguém que sistematize e tal, né? Então, aí aos poucos a gente vai percebendo quem consegue fazer isso um pouco mais, né? Eu acho que é uma habilidade que a gente ainda tem que desenvolver muito. Eu sinto, assim, que ainda são poucas pessoas que conseguem sistematizar bem, né? Ou talvez porque nunca precisaram fazer. Então, não desenvolveram essa habilidade, né? Eu queria fechar aqui minha fala para a gente depois ter um momento de partilha que eu vou fazer com vocês. A gente já está aqui, eu estou observando que já passamos aqui um pouquinho, tá, gente? Tenham um pouquinho de paciência, porque a gente começou atrasado, né? É um texto que para mim também é outro exemplo de interação, que é Jesus andando no caminho de Emaús, né? Quando ele se propõe a caminhar com as pessoas. E no caminho ele vai conversando. Para mim isso é fantástico, né? Então, no caminho ele vai conversando e vai se revelando. E é nessa discussão ali no caminho que eles entendem depois verdades do Evangelho que eles não tinham entendido antes, né? E aí agora eu vou deixar esta pergunta que nós vamos dividir em equipes, em grupos para responder, tá? Eu vou... gravem aí. Já vão pensando na resposta. O que você precisa mudar em você mesmo para que a sua atividade educacional seja mais interativa, tá? Agora é cada uma olhando para si mesmo. Vou fechar o microfone da Lília, que ela já chegou chegando. E aí, gostaram de partilhar? Bem-vinda, fica à vontade. Poxa, legal, Lilian, bom te ver. Gostaram de partilhar aí nas salas? Na minha sala não aconteceu nada. Duas pessoas, eu e mais a Nélia. Então, mas vocês não conversaram? Conversamos. Imaginando que entraria mais gente. Tá ruim, só uma... Kelly, o que aconteceu? Você falou que na minha sala entraram, foram 4, entraram os 4. Na minha sala só tinham 2. Na nossa sala só 2. Eu lembro que estava a Nancy, mas não aconteceu nada lá, só estavam lá, eu apreciando a Nancy me apreciando. Então, mas era para vocês responderem a pergunta uma para outra. Eu respondi, Então, mas eu não escutei a pergunta, nem li em lugar nenhum. Eu não sei o que foi. Eu tenho barulho aqui de uma furadeira, até falei antes. O que é para fazer? Divisão em grupo. Nós nos dividimos em grupos para debater um assunto. Eu e a Flávia conversamos e pensamos que a gente precisa aprender melhor como fazer. Porque nesse tempo de pandemia... Não sei se está podendo falar. Já pode falar? Pode falar. Um de cada vez aí. Nesse tempo de pandemia, nós estamos fazendo na nossa congregação pela internet, mas nós temos muitos idosos e eles não sabem usar o Zoom. Na igreja, a PIB do Rio, o pessoal sabe usar o Zoom. Mas eu trabalho na congregação. E na congregação... Os idosos tomaram ter celular. Tem alguns que não têm. Os que têm, a gente tem gravado, tanto o PGM, quanto o culto de quinta-feira, mensagem de segunda de manhã, de domingo de manhã, domingo à noite, e eles participam no sentido de estar assistindo e tal. Na live de terça-feira e de quinta, eles colocam algumas perguntas, mas a participação é pequena. O que a gente tem feito para interagir melhor com os mais idosos, a gente tem ligado todo domingo de manhã, e às vezes atrasa muito o nosso almoço, e a gente precisa passar para domingo à tarde, a gente faz uma escuta, a gente conversa, a gente bate papo. Tem muita gente idosa que mora sozinho e que não tem com quem conversar. Então, eles ficam felizes da vida quando a gente liga e a gente aproveita para estimular de que eles não estão sozinhos, que nós estamos ali
falamos um texto bíblico, oramos com cada pessoa que a gente liga. Eu não sei se é isso, mas é um tempo de aprendizado. Perfeito. Parar de falar, deixar outro falar. Olha, nós conversamos, na nossa sala foram 4, os 4 entraram, foram a France, Quem tá o falando? Milton e a Rosana. Então, eu acho assim, eu não sou mais um interativo, uma vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Júlio, eu tenho ideias, mas eu estou muito desorganizada em termos de tempo, eu estou terminando teologia agora, eu peguei muita coisa, ao mesmo tempo não estou dando muita conta, ainda juntou com a pandemia. Então, eu gosto dessa coisa de interatividade, eu acho que eu não sou mais por falta de organizar o tempo. Eu penso um tipo de coisa para fazer em palestra ou em aula, qualquer coisa assim, depois não dá tempo e tinha que comprar material, meu Deus, tinha que fazer isso, não dá, aí faço por menos. Então, eu acho que é mais falta de tempo e também não sei se eu sou muito boa de sistematização, não, porque eu já me vi assim, num acampamento de mulheres, assim, com 300 mulheres, eu pensei numa coisa interativa, depois eu fiquei com medo de não ter controle. Então, eu consigo sistematizar coisas menores. Então, não sou muito boa de sistematização. A Franci respondeu exatamente isso. Ela é ruim de sistematização. Por isso, ela não é uma educadora mais interativa. O Nilton estava no trânsito, só nos ouviu, não pôde falar. Quando ele ia falar, cortou. A gente teve que voltar para a sala. Eu falei, não, fala alguma coisa. Eu falei, não precisa nada, é só falar o que você pensa. Quando ele ia falar, aí já estava na hora de voltar. E a outra, a Rosana, ela se acha muito interativa. Ela acha que precisa melhorar, mas ela se acha interativa. Bom. A Nancy quer falar também. Olha só, estão me ouvindo? Sim, estamos. Pode falar. Tá. Eu estou assim, primeira coisa que eu tenho que aprender é realmente lidar melhor com toda essa tecnologia. E, às vezes, eu me embaralho numa sala como nós estamos tendo agora. Mas eu sou professora aposentada há muitos anos. E eu venho daquele tempo que a gente aprendia a fazer o plano de aula e tinha que ser o plano de aula. Uma das características era que fosse um plano de aula flexível, porque realmente durante a aula ele poderia mudar de acordo com o que o aluno trouxesse de experiência de casa, ou que tivesse acontecido de novidade, ou na escola, ou na casa do próprio aluno. Mas não chegava a ser tão flexível, porque no final a gente tinha que apresentar aquele objetivo, aquele conteúdo, aquele conteúdo que eu tinha trazido, aquilo tinha que, no final, estar ali. Tinha que ser passado para os alunos. Então, eu vejo que a sala de aula interativa é muito mais do que isso, é além disso. E eu estou gostando, só que realmente é uma questão de me atualizar mais mesmo, entrar mais a fundo, né, em todo esse processo, em toda essa metodologia. Obrigada, Nancy. Tem mais alguém inscrito para falar? Até o momento, não. Gente, foi muito bacana a participação de vocês. O tempo voa, né? A gente, quando está usando uma tecnologia pela primeira vez, a gente acabou perdendo tempo ali para slide, até entender. Mas eu não quero fechar sem ouvir vocês. Então, eu vou colocar um link aqui, tá? Eu coloquei o chat, eu coloquei o link aí para vocês, tá? Vocês clicam nele e vai ter, eu queria ter os feedbacks aí de vocês, é anônimo, né? Mas os feedbacks de vocês em relação à nossa palestra, antes da gente fechar. Nem todo mundo consegue. Vocês conseguiram entrar facilmente nos dois links?
Uhum. Conseguimos. O legal do Mentimeter, que é esse site, é que a pessoa não precisa ter outro aplicativo, você consegue. É uma pena que a gente não consegue colocar ele dentro de slides ainda, né? Acho que alguém tem que criar um que consiga entrar dentro do slide, né? O Mentimeter é uma ferramenta dentro do Zoom, é isso? Não. O Mentimeter é outra ferramenta, assim como o Kahoot, não sei se vocês conhecem. O Jamboard também. Esse que está aparecendo aqui para vocês, ele é estilo Jamboard, que são quadros brancos que as pessoas começam a escrever neles. E eu acho que sou eu que risco a tela, gente. Não sei por quê. De vez em quando aparece riscado, eu pensei que você estivesse usando Jamboard. Então, não sei por que ele aparece esse risco aí. Vamos ver aqui o que vocês escreveram, tá? Ó, bastante interativa, o que mais gostou, né? Foi bastante interativa, uso de novas ferramentas do Zoom, adorei tudo, foi muito relevante para os nossos dias, gostei de perceber o quanto tem que aprender, metodologia show, palavra clara, simples, conteúdo, o conteúdo de um modo geral, as novas modalidades de interatividade, sugestões quanto às ferramentas de trabalho, o tema, mas precisamos de mais ferramentas da interação. E aí, essas são... A gente poderia fazer também em forma de enquete para vocês também dizerem o que vocês gostariam de melhorar e tudo. Mas eu quero dizer para vocês que eu gostei muito de ter contato com vocês, mesmo que virtualmente, mesmo que a gente ainda aprendendo a usar determinadas ferramentas. Tenho certeza que se a gente fosse fazer a mesma palestra de novo, ia ser tudo bem rápido, né? Os slides, as respostas, aí a coisa ia fluir um pouco mais rápido. Mas eu quero agradecer essa oportunidade, queria orar com vocês, não sei se Ednei quer fazer algum outro fechamento, e eu oro no final se vocês vão fazer outro fechamento. Eu vou desafiar vocês, tá? Já que a proposta não dava para fazer durante a palestra, mas quem quiser continuar lá no grupo, eu desafio vocês, não sei se eu vou ter tempo para ajudar muito, mas meu negócio é pôr fogo no circo, né? A criarem um e-book sobre isso, que depois pode ficar disponível no site da FPB ou no site de vocês, não sei se vocês têm site, e a gente pode socializar esse conteúdo, né? Eu deixo o slide como ponto de partida, eu mando para vocês o arquivo, o slide como ponto de partida, e a partir do slide a gente engorda ele, arruma, transformando num e-book para educadores e tal. Eu gosto de sair assim, né? Você sair com o produto na mão. Vamos, meninas, vamos lá. Bom. Então vamos orar, tá? Pai, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, te agradecemos porque o Senhor compartilha conosco somos obras da sua criação, o Senhor permite que nós coparticipemos dessa criação por meio da inteligência, da comunicação, e nós te louvamos por isso. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos fez dessa forma e nós queremos colocar essas habilidades diante do teu altar, pedindo que o Senhor nos ajude a usarmos essas ferramentas de comunicação, de interação, da melhor maneira possível para que isso venha render frutos para o teu reino. Que possamos olhar os nossos ministérios e ver neles criações, cocriações, propostas, produtos que venham engrandecer o teu reino. Que possamos não apenas fazer, mas produzir, criar e compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado inteligência para fazer e construir. E que isso seja abençoador para o teu reino.
É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. 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 Continuamos lá no grupo, então. Um beijo e um queijo. Um abração, gente. Tchau, tchau.